Fala galera, Anderson Fortes, engenheiro mecânico, professor do Instituto Federal do Piauí, dando continuidade aqui ao nosso curso de ciclos termodinâmicos, onde a gente já tratou dos ciclos a vapor, ciclos de potência a gás, e agora a gente vai estar entrando aqui no módulo dos ciclos de refrigeração. Dentro dos ciclos de refrigeração, a gente tem algumas aplicações específicas, né, da refrigeração, onde ela tem uma aplicação muito forte no setor de climatização, né? Praticamente hoje todo edifício tem um sistema de climatização baseado em um ciclo de refrigeração, seja um sistema VRF, seja um chiller, que no caso é um resfriador de água, seja equipamentos do tipo splitão, etc. Aqui nesse diagrama específico a gente tem uma configuração de resfriador de água, né, de chiller, onde esse chiller vai estar produzindo água gelada, né, vai estar recebendo a água e promovendo o resfriamento dessa água. Essa água gelada, ela no caso, ela pode ser armazenada em um tanque, em um tanque chamado de tanque de termoacumulação, e ela vai estar sendo direcionada aqui para o que a gente chama de fan coil, né, que são unidades que tem serpentina e ventilador. Então ela vai ter uma serpentina passando a água gelada por dentro dela e um ventilador fazendo, né, o fluxo de ar passar por fora da serpentina, sendo assim resfriado. E aí, né, a gente vai ter esse fan coil direcionando esse ar climatizado para os ambientes que você deseja climatizar. A gente tem aplicações da refrigeração comercial, que são aplicações aí consideradas de média ou baixa temperatura, com o objetivo principal de conservação de alimentos. E aí a gente tem conservação na faixa de temperatura de 8 graus, de 4, de 2, ou a gente tem também conservação por meio de congelamento em temperaturas da ordem de menos 20 graus. Aqui a gente tem um sistema, né, um exemplo simplificado de um sistema de refrigeração aplicado à refrigeração comercial, onde aqui a gente tem aquelas bancadas, né, que tem a exposição de alimentos refrigerados. Nesse caso também a gente vai ter aqui um sistema fazendo refrigeração de um fluido secundário, que pode ser água ou uma salmoura, aqui no evaporador. Então aqui nessas linhas verdes aqui a gente tem o que seria um fluido refrigerante, né? E aqui na linha azul a gente teria um fluido secundário que pode ser água gelada ou salmoura, né? Sendo resfriada aqui pelo fluido refrigerante no evaporador. A gente tem também aplicações de refrigeração industrial, como nesse caso aqui é um sistema de liquefação a temperaturas muito baixas, né? Então a gente vai ter armazenamento, né, no caso aqui é um gás liquefeito de petróleo, né, sendo liquefeito a partir de gás natural. A gente vai ter aqui sistemas aqui o compressor, né, do sistema, condensador, evaporador e etc. aqui, né, para estar produzindo um gás liquefeito de petróleo. De onde é que vem, né, a partir de que desenvolvimento se tem o ciclo de refrigeração por compressão de vapor, e os outros também. Mas ele se baseia no ciclo de Carnot reverso, onde a gente vai ter aqui um fluido de trabalho qualquer, passando por um processo de compressão isentrópico, né, reversível e adiabático. Em seguida ele vai passar por um processo de transferência de calor isotérmico, a temperatura constante, né, com diferença de temperatura infinitesimal. E aí a gente tem também um processo de expansão também isentrópico, né, reversível e adiabático. E em seguida a gente vai ter outra transferência de calor a temperatura constante, outra isoterma. Ele vai operar da seguinte forma, né, recebendo calor da fonte de baixa temperatura, passando por processo de compressão, né, consumo de energia, e rejeitando calor para uma fonte de alta temperatura, conforme esse diagrama temperatura-entropia aqui. A gente vai ter aqui também algumas variações para tornar esse ciclo real. Existem alguns processos que a gente não consegue reproduzir e que às vezes não é viável tecnicamente de ser realizado. No caso dos ciclos de refrigeração, esse processo de expansão com turbina, ele não é viável economicamente. Então essa turbina, né, o investimento que teria que ser feito para colocar uma turbina nesse dispositivo não seria um investimento viável. Então essa turbina vai ser substituída por uma válvula de expansão, que hoje, né, a gente tem aí as válvulas de expansão termostáticas, válvulas de expansão eletrônicas, etc. Então esse processo que seria
isoentrópico, né, de expansão numa turbina, ele passa a ser um processo isentálpico num dispositivo de expansão. O outro aspecto é que o ponto 1, que seria no caso a entrada do compressor, ele está localizado aqui numa região de mistura, onde o compressor não pode operar com líquido. Então esse ponto 1 ele tem que ser deslocado para uma região de vapor saturado ou de vapor superaquecido. No caso do ciclo ideal, esse ponto 1 é deslocado para uma posição de vapor superaquecido. E aí a gente continua com o processo isentrópico, porém a gente vai ter aqui variações de temperatura ao longo do processo de transferência de calor, de rejeição de calor no processo de condensação. E aí isso também vai gerar irreversibilidades. Aqui a gente tem o ciclo ideal de compressão por vapor, que é aquele que é derivado do ciclo de Carnot reverso. E aqui a gente tem alguns dados, né, como por exemplo a pressão de condensação de 9 bar. A gente está utilizando aqui temperatura de evaporação de menos 10 graus, então é uma espécie de conservação de alimentos, numa possibilidade de congelamento. A gente tem aqui o ambiente que está sendo climatizado está sendo mantido a uma temperatura de 0 graus, então eu tenho uma diferença de temperatura no processo de transferência de calor que vai gerar irreversibilidades. E a gente tem o ambiente externo, né, no qual há condensação a 26 graus. Ou é uma condensação em um ambiente, numa região de clima ameno, né, 26 graus, temperatura externa, ou é uma condensação a água por meio de torre de resfriamento, onde pode-se chegar a ter, né, uma condensação nesse nível de temperatura, ainda que em ambientes, né, de clima mais brusco, né, com temperaturas externas de 35 a 40 graus. Quais são os processos que vão contemplar aqui esse ciclo, né? Então eu tenho um processo de 1 para 2, compressão isentrópica, de 2 para 3, um processo de resfriamento sensível até a temperatura de saturação na pressão de condensação. Depois a gente vai ter um resfriamento latente, que está promovendo a condensação de vapor saturado até a condição de líquido saturado. De 3 para 4, a gente vai ter o processo de expansão isoentálpica num dispositivo de expansão. E de 4 para 1 a gente vai ter o processo de calor latente associado à evaporação do fluido refrigerante. A gente observa que o ponto 4, que é a entrada do evaporador, a gente tem um título, pode ser, vamos supor, 30%, o que indica que a gente vai ter um conteúdo de 30% de vapor e 70% de líquido, né? Esse 70% de líquido é o que vai, de fato, promover o efeito de resfriamento. Esses 30% de vapor, na verdade, ele surge, né, devido ao processo de expansão isentálpico, né? No processo de queda de pressão, a gente vai tendo a produção de vapor. Parte do líquido vai acabar evaporando nesse processo de queda de pressão. Com relação à análise energética, né, o que a gente tem? Aplicando a primeira lei da termodinâmica aos devidos volumes de controle. Primeiro volume de controle, o compressor, no processo 1 para 2, então eu tenho menos a potência, né, do compressor, é igual ao fluxo de massa vezes a variação de entalpia, né? A entalpia que sai menos a entalpia que entra nos respectivos estados. Rejeição de calor no condensador, onde o fluxo de calor rejeitado vai ser igual ao fluxo de massa vezes a variação de entalpia, novamente a entalpia de saída menos a entrada. Processo de expansão isentálpico, a entalpia 3 é igual a entalpia 4, na verdade a 4 é igual a 3. E de 4 para 1 é evaporador, onde a gente tem a adição de calor, né? Então a gente vai ter aqui que a taxa de recebimento de calor no evaporador, de remoção de calor lá no evaporador, vai ser igual ao fluxo de massa vezes a entalpia 1, que é a de saída, menos a entalpia 4, que é a de entrada. A gente analisa também a eficiência energética desse ciclo, baseado no coeficiente de performance, que, se for um ciclo de refrigeração, como nos nossos casos, né, na nossa região, a maioria são. Então, se for um ciclo de refrigeração, vai ser a taxa de transferência de resfriamento, no caso, fluxo de calor do evaporador, dividido pelo que foi consumido, que seria o trabalho do compressor. Sinal de menos aqui, só lembrando o fato do trabalho do compressor ser um trabalho consumido, ele tem um valor negativo. Então, esse sinal de menos vai tornar esse valor positivo, porque o coeficiente de performance é um valor positivo. Se no caso fosse uma bomba de calor,
no caso a gente teria o calor do condensador dividido, né, pelo trabalho do compressor, pela potência do compressor. Dando continuidade, a gente tem a análise exergética, análise baseada em exergia, onde a gente teria a taxa de destruição de exergia do compressor é igual ao menos a potência consumida pelo compressor, mais o fluxo de massa vezes a exergia específica, né, no ponto 1 menos ponto 2, né, a exergia específica do fluxo na entrada menos a exergia específica do fluxo na saída, né, de 1 para 2. No processo de rejeição de calor, aplicando diretamente, né, a equação de balanço de exergia, a gente teria que a taxa de destruição de exergia do condensador é igual ao fluxo de calor do condensador vezes a eficiência de Carnot associada a esse fluxo, né? Qual seria o trabalho que eu poderia gerar associado a esse fluxo se eu tivesse um ciclo reverso operando, né, entre as duas, o fluido, né, o fluido de trabalho e a fonte de calor, o reservatório térmico, mais o fluxo de massa vezes a exergia de entrada, né, exergia específica de entrada menos a exergia específica de saída, no caso B2 menos B3. Com relação ao processo de expansão, a gente não tem trabalho aproveitado, a gente não tem transferência de calor, então a taxa de destruição de exergia é simplesmente o fluxo de massa vezes a exergia específica na entrada menos a exergia específica na saída do dispositivo de expansão. No processo de 4 para 1 a gente vai ter uma adição de calor lá no evaporador, também aplicando diretamente o balanço de exergia, a gente tem que a taxa de destruição de exergia no evaporador é igual ao fluxo de calor vezes também uma eficiência de Carnot associada a essa transferência de calor. A gente observa aqui que nessa transferência de calor do evaporador eu tenho uma transferência do fluido de trabalho como uma fonte. Na verdade, eu tenho uma transferência do ambiente climatizado, que está aqui a 0 graus, para o fluido de trabalho, que está a menos 10 graus. Então, o ambiente climatizado opera como a fonte quente e o ambiente e o fluido de trabalho está operando aqui, na verdade, como uma fonte fria. Então, se eu colocasse um ciclo de Carnot entre essas duas fontes, né, de energia, aí eu teria, né, um potencial de trabalho que estaria associado a esse termo aqui. Vezes aí o fluxo de massa, vezes a exergia específica do ponto 4 menos a exergia específica no ponto 1. E aí eu posso avaliar a eficiência exergética, né, por 1 menos o somatório de todas as taxas de destruição de exergia dividido pela exergia que foi fornecida ao ciclo, que no caso é a exergia associada ao trabalho de compressão. Bem, existem alguns aspectos aqui de análise exergética que a gente precisa trabalhar, que é com relação a esse ciclo, né? Esse ciclo ele pode operar como um refrigerador e ele também pode operar como uma bomba de calor. Como um refrigerador, a opção dele, né, o objetivo dele é fazer resfriamento, e como bomba de calor, ele tem por objetivo um processo de aquecimento. O que é que a gente observa? Quando ele opera como um dispositivo de refrigeração, o ambiente externo ele está numa condição de 26 graus, né? E aí a gente pode optar, né, fazer essa consideração de que a temperatura de estado morto é essa temperatura de 26 graus, a temperatura do ambiente externo. Porém, quando ele está operando como uma bomba de calor, o nosso ambiente externo ele está aqui associado a essa temperatura de 0 graus. Né? Ele está fazendo aquecimento de um ambiente, né, a partir da remoção de calor de um ambiente mais frio, que é o ambiente externo, a 0 graus. Nessa condição, a nossa temperatura de estado morto ela é parte, né, dessa consideração de que está aqui em 0 graus. E aí, como é que eu analiso destruição de exergia de trocador de calor, no caso condensador e evaporador, para essas situações? No caso do ciclo de refrigeração, o que é que eu tenho que entender como a taxa de destruição de exergia do condensador? Eu tenho um fluxo, que está aqui na condição 2, que tem um conteúdo exergético, e ele transfere esse conteúdo exergético para o ambiente externo. E aí essa transferência está associada a essa mudança de exergia do ponto 2 para o ponto 3. Um nível exergético mais alto para um nível exergético mais baixo. Ou seja, o meu fluido de trabalho transferiu energia para o ambiente externo. Porém, o que é que essa transferência acarreta em termos de efeito útil? Né? O que é que a gente produz nesse processo de transferência? A gente não produz nenhum efeito útil, nenhuma recuperação de energia,
portanto, essa exergia para a gente ela é completamente destruída. A não ser que ela sirva como fonte de calor para um outro processo, como pré-aquecimento, alguma coisa do tipo. Se ela não está servindo para nenhum efeito de recuperação de exergia, ela é completamente destruída. Então a gente pode associar a destruição de exergia a esse processo aqui de 2 para 3. Aqui na bomba de calor, o que é que acontece? O nosso ambiente externo está a uma temperatura mais baixa, a temperatura de 0 graus, e o que é que vai acontecer? O meu fluido de trabalho entra no estado 4, numa dada condição, e ele vai sair numa condição de estado 1. O que é que acontece? A gente está aqui numa temperatura abaixo da temperatura de estado morto, o que não identifica uma exergia negativa. Não existe exergia negativa, na verdade. Então, apesar de estar numa temperatura abaixo da temperatura de estado morto, eu tenho uma exergia positiva. Então, eu tenho um potencial de desenvolver trabalho partindo de quê? De uma transferência de calor, no caso do meu ambiente externo, para o meu fluido de trabalho. Então eu tenho diferença de temperatura, tenho uma transferência de calor e eu poderia utilizar essa transferência, né, para produzir um efeito útil de trabalho, o que eu também não estou fazendo. Essa transferência ela serve para quê? Apenas para pegar a exergia do estado 4 e que tem um valor que ela no caso vai ter um nível mais alto, e reduzir essa exergia para o estado 1. Então eu vou ter menos exergia na saída do evaporador. E nesse processo, nessa condição aqui, né, onde a minha temperatura está abaixo da temperatura de estado morto, então o que vai acontecer? Eu estou tendo uma redução de exergia do meu fluido de trabalho, e essa redução de exergia vai estar associada a quê? A uma transferência de calor vinda de ambiente externo que também não tem nenhum efeito útil, né, nenhum aproveitamento. Portanto, nesse caso também, a minha taxa de destruição de exergia do evaporador vai estar associada à variação de exergia do meu fluido de trabalho na entrada e saída do evaporador. Então, esses são aspectos que a gente tem que considerar ao aplicar as equações de balanço de exergia, considerando, né, se o sistema está operando com o objetivo de resfriamento ou com o objetivo de aquecimento.